Vamos lá, tá começando mais um podcast, tá chegando e hoje mais uma edição eu tô trazendo uma pessoa muito especial. Olha quem tá comigo aqui, Cíntia Vieira, maquiadora e professora de maquiagem, né, Cíntia? Isso mesmo. Tô muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite aqui de estar aqui no podcast, tá? Obrigado. Se apresente para o nosso público aí do podcast. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite maravilhoso. É um prazer trabalhar com você e hoje estar vindo aqui até você. Meu nome é Cíntia Vieira, Cíntia Ferreira Botelho Vieira. Sou natural de Carangola mesmo. Eu trabalho no mercado da beleza há 13 anos já. Tempinho, né? Já tem bastante bagagem, bastante experiência. É um mercado maravilhoso. Hoje eu amo o que eu faço e desde que eu comecei, eu não parei mais. Eu sou formada em Direito. Ah, você é formada em Direito? Totalmente oposto. Totalmente oposto. Eu tenho uma graduação. Esse ano eu fiz 7 anos de formada já. Já atuou como advogada? Não atuei. Quando eu comecei a estudar a faculdade, logo eu iniciei nessa área da maquiagem. E no meio da faculdade eu já sabia que eu queria ir para essa área da beleza. Foi onde eu me identifiquei. Mas eu quis concluir, finalizar o curso. E aí foi dando muito certo. Entendi. Você começou, eu lembro, tipo assim, eu tenho algumas lembranças de você lá no Contém um Grama, né? Foi lá que realmente foi o start? Você já tinha trabalhado com alguma coisa antes? Como é que foi? Não, foi lá. Quem que te convidou? Como é que foi? Como é que foi esse comecinho assim? Né? Porque tem muita gente que vai ver o podcast, vai ver essa edição e às vezes quer trabalhar com maquiagem. Sim. As pessoas têm elas querem muito saber como é que começa tudo, como é que dá o start, sabe? E até um incentivo para as pessoas que estão vendo. Com certeza. Eu falo assim, eu conto para minhas alunas, para todo mundo ter a oportunidade, as pessoas realmente ficam muito curiosas para querer saber a história da gente. E eu sempre conto que eu não escolhi a maquiagem. A maquiagem te escolheu. A maquiagem me escolheu. Eu nunca imaginei na minha vida, nunca passou pela minha cabeça que eu trabalharia com isso. Não era a coisa que você já acompanhava, não? Não. Porque eu fico vendo a Tayana lá em casa, ela é doida com esses trem de maquiagem, vê esse trem o dia inteiro, trem de cabelo, maquiagem. Mas hoje em dia, a gente tem essa facilidade. Na minha época, não existia. Tem isso também. Hoje a gente tem muita informação, conteúdo. Na minha época, essa profissão maquiadora não existia. Estava assim, começando. Eram os profissionais de cabelo mesmo que faziam, às vezes, a Fazia noiva. tudo, né? Não tinha um profissional só para isso. Aliás, assim, até tinha já, mas assim, não era igual é hoje, Eu lembro da Chapelle Blush, que todo mundo ia lá. Ele era referência, né? O Carlinhos, ele era referência em noivas aqui, em Carangola. E, assim, eu trabalhei com a Taizinha, que era maquiadora também, numa loja de roupa da minha tia. Certo. E aí, ali, eu fiz muita amizade com ela. E ela já trabalhava com maquiagem. Ela já fazia maquiagem e a gente era muito amiga. E chegava final de semana, ela ia atender algumas clientes em casa e ela me chamava para ir com ela. Certo. Amiga, vamos comigo. Eu ia de companhia mesmo, nunca passou pela minha cabeça assim que eu poderia fazer aquilo um dia. E ela é pequenininha assim, eu grandona. E ela continua pequenininha, né? Continua. Eu passei mais ainda. Eu ia na garupa dela de moto, era até engraçado. Eu era menor de idade, né? Eu não tinha carteira ainda. E aí eu ia com ela, acompanhava ela. E ali eu já comecei a ver os trabalhos, como que ela fazia esse atendimento a domicílio. Mas nunca imaginei. E dava um dinheiro bom naquela época? Ela já ganhava um dinheiro assim? Ou ela fazia mais por hobby, assim? Ganhava, mas não era assim uma coisa... Era um extra mesmo, não era nada... Mas ela tinha algumas clientes fixas dela. E aí aconteceu que ela saiu da loja de roupa e foi trabalhar na Contém um Grama. Certo. E aí ela falou assim, amiga, e a gente ficou muito unida. E aquela separação ali ficou muito ruim pra gente. Aí ela falou, amiga, quando eu tiver a oportunidade, eu vou te levar para lá. A Contém um Grama, para quem não sabe, explica o que foi. Existe a Contém um Grama ainda? A marca e tudo? Então, como forma de franquia, não mais. A marca fechou, a fábrica mesmo fechou. E aí agora, nesse ano,
de 2023, que a marca foi vendida pela Júlia Petit, ela comprou, certo. e aí ela está retomando aí com a marca, mas a marca ficou uns 2 ou 3 anos fechada mesmo. Então a loja essa loja era só loja de maquiagem? Só loja de maquiagem e perfumaria. Mas foi a primeira, foi pioneira aqui assim na região, né? Eu já tinha outra coisa parecida assim. Eu acho que foi a pioneira, sim, tem muitos anos. Certo. Começou com a Viviane, depois a Rosângela comprou e aí estabilizou só uma franquia de maquiagem mesmo. Entendi. Aí quando a Thaís foi para a Contem, ela me chamou, surgiu uma vaga, uma oportunidade, eu também já não estava mais na loja, estava em outro serviço, e aí eu fui. Aí lá que foi onde eu tive o meu primeiro contato com a maquiagem mesmo. E lá, você aprendeu lá, as pessoas ministravam curso, você ia para fora fazer curso, você aprendia tudo lá, tinha tutorial, como é que funcionava? Aí quando eu fui para lá, depois logo em seguida a Rosângela, morando, comprou a loja, aí a gente foi no pacote, eu falo com ela, você me comprou no pacote. E aí ali ela deu um upgrade na franquia mesmo, e aí a gente começou a se especializar mesmo, a própria marca dava muitos treinamentos Iam online, lá na loja? Iam até a loja, mas eu fui também para o Rio, para São Paulo. Legal, a marca proporcionava isso. Proporcionava isso. Legal. E aí eu fui várias vezes para o Rio, para São Paulo, para fazer treinamento. E aí para aprender a ministrar curso, aprender a trabalhar com os produtos. Porque lá, assim, a gente vendia maquiagem, mas a gente tinha que saber maquiar, porque hoje a maquiagem para um cliente comprar é bom ele experimentar, para ele ver, né, para ele ter o desejo de obter aquele produto. Sim. Então, para a gente poder vender, a gente tinha que saber passar. Certo. E aí eu lembro que a primeira maquiagem que eu fiz, assim, só com algumas dicas ali que a Thaís me deu, não tinha nenhum curso. Quando eu terminei, nem eu acreditei. Você ficou assustada. Nossa! Demais. Então, assim, lógico que eu já tinha o dom, mas eu ainda não tinha despertado isso em mim. E aí, a partir dali, foi onde tudo começou. E aí você começou a fazer alguns atendimentos, daí até pro dia que você está hoje. Como é que foi? Aí foi assim, como as clientes iam até a loja para comprar, a gente passava nelas. Então, ali, elas já conheciam o meu trabalho. E aí, começou a acontecer assim, Cíntia, aquele dia eu vim aqui, gostei da maquiagem que você fez em mim, que eu comprei uma base, um batom, eu tenho um casamento, só que é horário não comercial, porque lá era horário comercial. Sim. Como é que você faz? Eu quero fazer uma maquiagem com você. Aí eu comecei a lembrar lá da Thaís que ia atender as clientes. Aí eu falei assim, não, eu posso ir na sua casa. E ali eu comecei, assim, horário comercial, a gente fazia esse tipo de atendimento também dentro da loja. E fora, vocês faziam maquiagem lá dentro também da loja? Também. Eu lembro que a loja era bonita, tinha muita coisa exposta, assim, tinha um espelho grandão, era uma loja muito atraente. Aí ali eu comecei, as clientes foram me procurando, e aí uma vai falando para a outra. Aí foi onde eu estalei o dedo e vi uma oportunidade. Porque, assim, às vezes a gente tem a oportunidade e deixa passar. Trabalharam muitas meninas lá comigo. Eu fiquei na loja desde o dia que abriu até o dia que fechou. É mesmo? Legal. Quando a Rosângela, né, comprou. Aí você começou a treinar as outras meninas que estavam chegando. Sim, eu treinava as outras meninas e passaram muitas meninas ali que hoje não estão nessa área e como também tem muitas meninas que permaneceram. Só que, assim, hoje eu vivo disso. Certo. É a minha principal fonte de renda. Na época era um extra. E aí eu comecei a enxergar possibilidades, investir mais, comecei a fazer cursos por fora da loja. Saindo dali, você já montou seu espaço? Como é que foi? Sim, aí foi assim, quando a loja fechou, eu me formei na faculdade. Certo. A loja fechou em novembro e eu me formei em dezembro. Eu falo com a Rosângela que ela esperou. Ela fala, esperei você formar. Eu falei, que bom. Porque, assim, o meu salário ali da loja era todo para a faculdade. Certo. Então, eu falava assim, será que eu consigo viver só de maquiagem? Eu acho que eu consigo, porque eu não vou ter o salário, mas eu também não vou ter a prestação da faculdade. Então, vou
Tenho aí meu seguro-desemprego. Dá para você ficar segura por um tempo? Aí eu ainda pensei assim, né? Eu vou fazer a prova da ordem, vou estudar durante a semana, porque maquiagem é só final de semana, vou conseguir conciliar, né? Sim. Quem disse? Nunca mais consegui pegar. Nunca mais parou. Num livro para estudar, não cheguei a fazer a prova, porque aí eu comecei a investir mesmo nessa área. E aí eu já tinha muita amizade com a Lili. Com a Lili do Salão Super Bonita. A Lili do Salão Super Bonita. A gente já tinha uma amizade antes mesmo dela ter salão. Ela é minha amiga de muitos anos. E aí ela já estava com essa proposta de abrir um salão. Aí ela chegou a abrir antes da loja fechar. E eu atendia no salão dela final de semana. Certo. E aí, quando a loja fechou, ela já vivia me chamando, vem trabalhar aqui. E eu ficava assim, não, ainda não é a hora de eu sair da loja. E aí eu tive essa oportunidade. Eu lembro que, na época, vários salões vieram atrás de mim, porque aí eu já estava conhecida, essa área da maquiagem já estava mais, né, reconhecida. E vários profissionais e de outras áreas também, consultório, até outras lojas vieram atrás de mim. E aí, graças a Deus, eu tive um leque de oportunidades. E aí vem assim, o que eu vou fazer, né? E aí a Lili já era minha amiga e eu falei, olha, se eu for para algum salão, eu não tenho dúvida que vai ser. Você está com ela tem muitos anos também, né? Amizade, muito tempo, né? Muitos anos. Eu falei, eu não tenho dúvida que se eu tiver que ir para algum salão, vai ser pro seu. Vai ser pro da Lili. E aí foi. Aí eu peguei meu seguro-desemprego ali todinho, investi lá na minha sala, que é a mesma até hoje, só que a gente vai sempre, né, melhorando. E aí foi onde eu montei meu primeiro estúdio e fiquei ali, né, fazendo essa experiência de 5 meses, que era o meu seguro. E, graças a Deus, só deu certo. Tá dando até hoje. As pessoas passam por perrengue assim e acham que o começo de todo mundo é muito parecido, né? Você tem que se esforçar, você tem que gastar tudo que você tem. Eu lembro que quando eu atendia a domicílio, o Guilherme, ele era meu noivo, né? Ele era meu mototáxi. Te levava pra todo A lado. gente tinha uma moto. E aí eu vinha com a minha maletinha, que eu não tinha carteira, e mesmo se eu tivesse, não tinha como eu carregar. E aí, às vezes, era dia de sábado, ele queria jogar futebol com os amigos dele. Tinha que ficar te levando pro trabalho. Ele me levava na casa do cliente, ele me esperava na porta. Que legal. Às vezes chovia, aí ele ia para debaixo da marquise. Porque, assim, eu não tinha tempo para esperar ele chegar. Porque eu saía de uma casa, eu já tinha que ir para outra. Então, assim, é muito perrengue que a gente passa, mas sempre fazendo dar certo, porque a gente tem que fazer acontecer também, né? Com certeza. Eu acho que isso aí é o diferencial. Para quem está querendo começar um negócio ou está querendo empreender, o começo de todo mundo é muito parecido. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Se a gente não lutar pelos nossos sonhos, né? Quem que vai lutar? Mas me fala, hoje você já trabalhou, maquiou. As áreas são diferentes da maquiagem? E hoje qual o público que você trabalha, assim, que é seu público foco hoje, assim? Então, na verdade, as áreas não são diferentes. Não são diferentes. Não, maquiagem é uma área só. Hoje eu atendo todo tipo de público. Eu atendo maquiagem de criança, maquiagem infantil, maquiagem artística, maquiagem social. Igual essa maquiagem artística, ela não tem um curso específico, assim, uma demanda específica, não? Você pode fazer tudo. Você vai especializando, né? Isso, a gente vai se especializando. Entendi. E hoje eu sou também especialista em noivas. Eu sou uma maquiadora formada, especialidade em noivas. E os cursos que você faz? Hoje você dá... Eu fico vendo essa questão de automaquiagem. A Tayana é uma pessoa que gosta muito de maquiagem, como eu te falei, né? Ela gosta muito de ficar vendo esses vídeos de maquiagem. Eu até cheguei a comentar com ela, porque você não faz um curso, apesar dela se maquiar, né? Fazer a própria maquiagem muito bem, mas eu acredito que às vezes tem alguma técnica, alguma coisa que fazendo um curso de automaquiagem, ela pode aperfeiçoar um pouco mais, né? Hoje eu ministro curso de automaquiagem e maquiador profissionalizante. Eu formo um profissional da área de maquiagem. Legal. Desde o início. E é um curso bem completo, onde a gente estuda visagismo, colorimetria, formatos de rosto, de olhos, tipos de pele. E eu dou também curso de aperfeiçoamento para o profissional que já trabalha na área, mas quer se aperfeiçoar, tem algumas dúvidas.
e o automaquiagem. É uma dúvida que muita gente tem a diferença, né, dos cursos. O automaquiagem é um curso que a pessoa aprende a se automaquiar para suas características físicas, para o seu formato de rosto, para o seu formato de olho. E aquilo que a pessoa tem mais dificuldade. Os meus cursos hoje eles são individuais. Ia fazer essa pergunta, foi até bom você ter respondido. É um curso VIP, então é um curso totalmente personalizado para dificuldade da aluna. Legal, legal. Então, assim, é um curso que tem muitas dicas, porque, assim, todo mundo sabe o que faz. É o básico, assim, né? Mas, assim, às vezes a pessoa não sabe como fazer. Às vezes é uma dica, um truquezinho, assim, um detalhe que faz toda a diferença. Entendi, aí, Tayane. Então, nós vamos começar a ver isso aí, hein? Eu tinha muito essa dúvida, se era individual, se era coletivo. Individual. Os cursos de automaquiagem também são individuais? Todos são individuais? Todos são individuais. No máximo que eu dou automaquiagem é em dupla, que às vezes é assim, 2 irmãs, 2 amigas que querem fazer juntas, mas assim, 2 pessoas diferentes eu não dou. Aí é individual mesmo. Entendi. E esse processo para noiva, ele tem muita diferença? Assim, o estilo, às vezes a maquiagem que você usa. Me conta um pouquinho assim, porque a maior audiência nossa são das noivas, né? Sim. As meninas que vão casar e tudo, e às vezes elas têm um pouco de dificuldade e um pouco até de falta de informação sobre isso. Como é que funciona hoje essa parte, a pessoa que quer casar, como é que funciona hoje essa parte da maquiagem pro casamento? Então, a maquiagem do casamento, eu sempre falo assim, que é a beleza da noiva, né? Quem assina a beleza da noiva é fundamental. Então, às vezes, acontece muito assim da noiva procurar tudo e esquecer, às vezes, dela. E eu falo assim, o casamento pode ter tudo maravilhoso. A noiva pode economizar em tudo que ela puder, mas assim, na beleza dela, não, porque a protagonista do casamento é ela. Justamente. Então, ela tem que procurar um profissional que ela quer, que ela confia, porque se a noiva não estiver se sentindo bem, ela não vai se sentir pronta para aquele dia. Eu atendi uma noiva esse mês e ela falou comigo que ela não estava satisfeita com o vestido dela, não era o que ela queria. E, assim, ela não estava nem empolgada com o casamento. Dá até uma tristeza, né? Porque é um dia tão especial. Aí, depois, ela decidiu trocar o vestido. E aí, quando ela vestiu o vestido e ela ficou toda produzida, maquiagem, cabelo, ela falou assim, nossa, eu já estou em outra vibe, eu sou outra pessoa. E ali eu já tinha confirmado, mas assim, cada vez que passa a gente confirma mais, que quando a noiva vai assim, se vê pronta e se acha linda, você olha no olhar dela, você já sabe que ela tá deslumbrada, assim, apaixonada. E assim, em relação à maquiagem, eu sempre, quando a noiva me pede opinião, eu sempre gosto de ir para o lado clássico, uma maquiagem atemporal, porque, assim, esses tipos de trabalho, lógico que tem tendências, mas quando daqui 20 anos a noiva vai olhar a fotografia dela, ela tem que se reconhecer. Sim. Porque, assim, eu já ouvi muita história, nossa, eu nem gosto de olhar meu álbum de formatura, de casamento, eu estava horrorosa e não sei o quê. Por conta da moda, né, às vezes, por conta, né? Talvez, da tendência, ou talvez de um profissional que ela não conhecia, que nunca tinha feito nenhum trabalho, nunca tinha visto nenhum trabalho desse profissional e acaba se frustrando. Certo. Então, assim, quando a noiva me pede opinião, né, eu sempre vou para o lado mais atemporal, que não tem erro. O lado clássico não necessariamente tem que ser uma maquiagem clara, aí vai de acordo, né, vai com a personalidade da noiva. Tem noiva que gosta de uma coisa mais clean, tem noiva que gosta de uma coisa mais, né, ousada, depende do horário do casamento.
Hoje, a maioria das noivas, e isso assim, é muito gratificante para mim, porque mostra que elas têm 100% confiança no meu trabalho. Elas deixam você ficar à vontade. A maioria escolher. das noivas não me traz nenhuma referência. Que legal, isso é muito legal. Eu falo assim, nossa, você está confiando em mim literalmente de olhos fechados, porque né, elas ficam lá de olho fechado, e aí no final elas sempre adoram. E a pergunta que não quer calar, você sabe, mas quem está vendo o podcast, está chegando aqui, não sabe que você já está planejando o seu casamento. A data do seu casamento a gente já está definindo aqui. Sim. E aí, quem que vai fazer? Eu já imagino como é que vai ser feito. Mas você mesmo vai fazer essa maquiagem, você vai contratar um profissional, porque quando a gente foi casar, a pergunta que todo mundo falou... Quem vai fotografar seu casamento? Quem vai fotografar o casamento de vocês? E eu tinha que responder isso em todos os ensaios, em todos os lugares que eu ia. Então, como eu fui muito perguntado, agora eu te pergunto também. Quem que vai fazer essa maquiagem? A pergunta que eu mais recebo. Mesmo antes de marcar, de programar, todo mundo, quando você casar, quem vai fazer? Então, Rodrigo... Me fala. Tô curioso. Eu... quero muito fazer minha própria maquiagem. Vamos ver, né? Você acha que não vai ser um dia muito... Às vezes você vai estar muito ansiosa, alguma coisa que às vezes pode te atrapalhar um pouco, mas você está muito acostumada, né? Assim, na verdade, não é ainda a minha decisão final. Entendi. Pode ser que até lá eu mude de ideia, contrate um profissional, mas assim, eu consigo lidar muito bem assim com o meu autocontrole. Então, eu acho que em relação a isso, me organizando, né, tendo um tempo ali, me eu acho organizando. Só você também é muito tranquilo, né? Se tiver um profissional do seu lado. E assim, é uma... auxiliar, você faz, mas não... talvez assim, se tiver alguma... Mas, assim, vamos ver. É uma coisa que eu estou ainda decidindo, mas eu acredito que eu mesmo vou ser corajosa. Nós já estamos sofrendo com antecedência, né? Porque, nossa, meu Deus, essa é muita coisa para olhar. A gente já está acostumada, né? Com esse dia, com essas coisas. E às vezes eu até falo assim, nossa, eu vivo isso tanto que no meu dia eu acho que eu quero ficar sozinha, não quero arrumar com ninguém. Mas, ao mesmo tempo... Eu não sou eu gosto daquela movimento, daquele povo, eu gosto. Então, eu não sei, vamos ver. Vamos deixar acontecer. Vai ser um dia muito atípico, né? Muito. Igual o pessoal falou que no meu casamento eu estava muito nervoso. Eu já fotografei, eu acho que mais de 150 casamentos. Chega no dia do casamento da gente... É diferente, né? É um pouco diferente, porque são muitas emoções. Vamos ali, ver, coisas. Né? Vamos ver como é que eu vou me comportar. Em relação a pacotes e serviços, assim, como é que funciona? Hoje, eu sei que tem muita diferença de uma maquiagem, apesar de você falar que a maquiagem é a mesma coisa, mesma, às vezes a técnica é parecida, mas como é que funciona o pacote para uma pessoa que quer maquiar hoje para um evento e quer maquiar para uma noite, que é para um casamento? Como é que é essa diferença? De estilo, de orçamento, como é que funciona isso? É uma pergunta, assim, que muita gente se faz, né? Mas por que maquiagem de noiva é mais caro? Só falar que é noiva é mais caro. Inclusive, já aconteceu da gente ter cliente que marca como se fosse uma maquiagem social e chega no dia, é o casamento dela. E aí? Já aconteceu... Porque a pessoa mesmo quer pagar mais barato. A pessoa, às vezes, esconde e a gente acaba também descobrindo. Enfim, é um risco que a pessoa corre, não do trabalho, porque, assim, eu tenho clientes que, inclusive, já aconteceu de um casamento ser no sábado e eu não ter horário mais no sábado e a cliente fazer na sexta. Já aconteceu. Que doideira, hein? E aí, ela não me atende no seu último horário, sexta-feira, que eu vou, sábado tá plena, e realmente ela estava. E aí, para dormir, E também, né? Tem que dormir lá, né? Plena, Jesus, o que o povo já não faz para... também, na sexta-feira, para um casamento que era sábado fora, e isso
Eu acho que ela era madrinha. Aham. Ou convidada, não sei. Ela ia sair na sexta e ela já queria ir pronta. Cabelo, maquiagem. E aí ela passou o sábado todo maquiada. E no domingo ela foi pra praia, me mandou Deus. foto e só tirou quando ela voltou em casa. Isso acontece muitas vezes no pré-casamento, que vamos supor, a gente vai fazer um pré-casamento na praia. Aí a pessoa gosta muito da maquiagem da Cintia. A pessoa maqueia aqui, né? Tipo, a gente vai fazer um ensaio lá no sábado. Maqueia na sexta-feira, a gente viaja à noite, de manhã cedo a gente faz o ensaio de manhã cedo. Mas, tipo, passar 2 dias maquiada, eu nunca vi, não, né? Tem gente que não é muito confortável nem recomendado, mas de vez em quando, né? Se a pessoa aguentar ficar, porque às vezes tem gente que não aguenta e sente um incômodo, né? Porque você não pode esfregar o rosto, Com tem que cílios, ter batom. tem que ter um certo cuidado. Né? Se for aquela pessoa que dorme, tipo eu, assim, virando e mexendo na cama toda, não vai dar certo, a não ser que ela cochile ali, sentada. E tem aquele teste que você faz antes também para a noiva, né? Como é que é feito isso? Isso aí também é meio que uma prova para a pessoa ver se ela gostou da maquiagem, se ela quer alterar alguma coisa. Se a pessoa já chega lá marcar como madrinha, sendo noiva, corre o risco, às vezes, ela não ficar satisfeita. Como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, igual eu falei com você, a gente faz o teste, eu gosto de fazer o teste, sim, para poder passar uma certeza melhor, ver Esse o que teste a é noiva... quanto tempo de antecedência? Depende. Normalmente é na semana, uns 10 dias antes. Mas, assim, a maioria das minhas noivas não fazem teste de maquiagem. É mesmo? É porque geralmente elas já maqueiam com você, né? Tem isso? Tem. A maioria já tem uma referência do meu trabalho, ou às vezes, quando elas já estão planejando casar e tem uma oportunidade, elas já marcam para uma foto, para um casamento, para conhecer meu trabalho e chega no dia mesmo. A gente não faz, assim, a gente troca alguma experiência, alguma conversa, mas elas não sentem tanto essa necessidade. Lógico que quando a noiva quer fazer mesmo, a gente faz. Mas você acha que tem necessidade? No seu olhar, assim. Sim. Até por conta da satisfação do cliente, né? Sim, sim. Porque às vezes ela está pensando uma coisa que às vezes você vai fazer uma coisa diferente. Não que uma coisa que ela não goste, mas um pouco diferente do que ela espera. Sim. E às vezes ela pode surpreender um pouco, né? Na verdade, assim, é o que eu falo também muito nos meus cursos com as minhas alunas, que eu procuro sondar e abordar muito bem a cliente antes, para eu entender a imagem que ela quer passar. Sim, sim. Então, assim, às vezes, quando ela fala comigo assim, faz o que você quiser. Nem sempre o que eu quero pode ser o que ela esteja imaginando. Sim, então, nesse faz o que você quiser, eu sempre, enquanto eu estou ali preparando a pele da cliente, da noiva, eu vou conversando com ela para saber qual que é a identidade dela, qual que é a imagem que ela quer passar, para eu procurar fazer um trabalho dentro daquilo que ela espera. E aí, o resultado final sempre... Às vezes elas falam, nossa, ficou muito melhor do que eu imaginei. E isso é muito gratificante. Os acessórios, o vestido, essas coisas influenciam muito na maquiagem? De certa forma, sim. Mas, você costuma olhar antes? Costumo. Assim? Sim, costumo olhar. Influencia, sim, principalmente assim, tonalidade. Às vezes eu pergunto a cor do acessório, se é puxado mais para o dourado, se é puxado mais para o prata, para a gente também não brigar muito ali, embora hoje em dia isso na maquiagem não tenha muito problema. Mas, às vezes, assim, se o vestido é decotado, ou se é uma gola mais alta, para a gente poder trabalhar um pouco de maquiagem ali no colo, para trazer uma iluminação. De vez em quando eu tenho alguns problemas com isso, Cintia. A gente vai fazer alguns ensaios de pré-casamento e, às vezes, alguma das meninas que vão fazer o pré-casamento, às vezes elas têm essa queimadura natural de braço, por, às vezes, usar uma blusa. E muitas vezes a maquiadora não atenta para isso. E às vezes a gente tem que fazer essa correção, às vezes no Photoshop. Dá mais trabalho para vocês. Então, né? essas coisas você tem costume tenho. de olhar também. Você acha que com... Ela precisa ter alguma preparação na pele, assim? A gente já foi fazer um casamento uma vez, no verão, que a noiva pegou um pouco de sol na semana e aí ficou com a pele um pouco... A noiva, você acha que ela tem que ter algum tipo de preocupação, assim... Tipo, no mês do casamento com a pele, ela tem que fazer alguma coisa para deixar, de certa forma, essa pele preparada para maquiagem? Tem. Conta um pouquinho.
Então, na verdade, assim, é o que a gente fala. Por exemplo, se ela for fazer procedimentos estéticos, é bom ela fazer de 2 a 3 meses antes. Certo. Por exemplo, um botox, uma limpeza de pele, que tem muita noiva que às vezes faz. Isso daí tem que ser, no mínimo, com 1 mês de antecedência. Essa dica é super legal. Porque às vezes a pele pode ter alguma marca, né, alguma coisa. Então, assim, todo procedimento estético, às vezes, que for um pouco mais invasivo, eu não indico fazer no mês do casamento. Certo. Tem que ser, assim, com, no máximo, 1 mês de antecedência. Uhum. E, assim, durante o mês do casamento, eu peço sempre, é bom a noiva, assim, evitar queimadura de sol. Lógico que, às vezes, a noiva, às vezes é no verão, né? A noiva quer pegar um sol, porque está muito branco. Quer ficar bronzeada pro casamento? Bronzeada. Mas, assim, é muito complicado isso também, porque aí a gente não pega sol no rosto, né? Passa protetor e tudo, mas no corpo não passa, porque quer bronzear. Uhum. Aí fica com o corpo moreno e o rosto branco. E isso é muito comum no verão, né? Aí a gente tem que usar a colorimetria, ter alguns certos cuidados ali para poder chegar no mesmo tom, para não dar essa diferença. Mas, assim, eu falo para a noiva sempre cuidar da pele, qualquer cliente minha. Porque, assim, às vezes a pessoa não usa um hidratante em casa. Aí chega no dia da maquiagem, quer que a gente deixe a pele lisinha, que a gente faz milagre. E não tem como a gente fazer isso ali num procedimento de 1 hora. A gente usa produtos que amenizam. Mas o importante é a pessoa ter uma rotina que ela tem mesmo, de usar os produtos que ela já usa, procurar um profissional para indicar para ela, porque às vezes ela também vai usar um produto que a fulana indicou, que a amiga está usando, aí ela usa, dá uma reação na pele dela no mês do casamento. Deu ruim. É muito complicado. A minha esposa, ela usa um monte de creme, eu tenho uma história legal para contar. Aí ela tinha um creme de mão que ela passava, levava, toda vez no casamento assim, ela levava, passava aquele creme de mão. Eu falei, nossa, que frescura, fica passando creme até na mão. Aí teve um dia que ela falou assim, passa pra você ver que você vai gostar. Passei o cremezinho na mão, pensa numa mão suave. Agora, toda vez que eu entro dentro do carro, fala, cadê o creminho? Falou, cara, não, tá, o creme, Pois é. O creme tá acabando, já vai ter que comprar outro, que eu tô gostando de um cremezinho na mão. Né? Então, eu sempre falo para a noiva ter esses tipos de cuidado mesmo. Hidratar a pele, usar um protetor solar. Se ela for ficar exposta ao sol, cuidar, usar protetor, retocar, para não acontecer mesmo algum imprevisto mesmo no dia com relação a isso. E aí você tem que fazer um milagre lá na pele dela, né? Aí, minha filha, Então é gente... feio. Deixa eu te falar, a noiva que está pensando agendar o casamento dela, como é que funciona a sua agenda? Quanto tempo de antecedência a noiva pode marcar com você? Você já está com a agenda aberta para 2024? A pessoa vai casar em 2025, já tem a agenda? Como é que funciona? Já tem em 2025? Já. Explica um pouquinho como é que funciona a sua agenda. Na verdade, assim, hoje em dia, quando a gente vai falar em casamento, todos os profissionais recomendam com no mínimo 1 ano de antecedência. Justo. Né? Então, assim, 1 ano, 1 ano e meio é uma data ideal para a noiva estar marcando. Antecipar. Mas, assim, às vezes acontece de ter algumas noivas que, assim, resolvem casar 2 meses antes, 1 mês antes. Já aconteceu da gente ter esse tipo de imprevisto e, às vezes, a gente não conseguir atender. E, às vezes, a gente conseguir também. Porque, assim, a agenda é muito relativa. Eu sempre falo com todo mundo. Quem marca com antecedência garante os melhores horários e o melhor dia. Justo. Né? Então, assim, se você se organizar com antecedência, você vai conseguir os profissionais que você quer. Justamente. Então, assim, 1 ano é um prazo ideal. Tem gente, assim, eu falo assim, se você resolveu casar, tá faltando 6 meses, ou resolveu casar, assim, do nada, tem que entrar em contato. Sim. Porque pode ser que a gente tenha a data. Pode ser que a gente não tenha todos os horários disponíveis, mas às vezes a gente tem algum horário consegue fazer um encaixe, né? Que dá para remanejar e conseguir atender. Então eu falo assim, tem que
tentar, até cliente mesmo. Graças a Deus eu tenho a agenda muito cheia. Então tem muita gente que às vezes fala assim, nem vou mandar mensagem não, que não vai ter. Eu falo, gente, vocês têm que mandar. O dia é grande também, pode ser né? que surge. Certo. Às vezes, já aconteceu, por exemplo, de pessoa passar mal, pessoa às vezes passar mal de ter que hospitalizar mesmo. Sim. Pode acontecer tantos imprevistos que às vezes surge um horário assim, numa quinta-feira surge um horário para o sábado. E aí eu trabalho ali com uma lista de espera das pessoas que vão me procurando para aquele sábado. Eu falo, olha, se surgir algum horário, eu entro em contato com você. Só que assim, se surge um horário, por exemplo, numa quinta-feira para o sábado, a pessoa que está na lista de espera, ela não conta que vai surgir um horário. Porque ninguém fica esperando, eu vou esperar assim, porque alguém vai desmarcar. Então, ela já acaba marcando com outro profissional. E quando eu entro em contato com aquelas pessoas, elas já falam, Cintia, acabei agendando. Então, aquela lista vai encurtando. E aí, pode ser que você entre em contato de última hora e dê sorte de encontrar um horário perdido. Entendi. Ali. Então, eu falo, sempre tem que tentar. E eu não sei se você sabe, Cíntia, mas o podcast está chegando, ele tem o patrocínio da Sunny Zering. Eu sei. Então a Sunny Zering está patrocinando essa camisa bem bonita que está vestindo a gente no podcast. E aí, como você está namorando, eu já sou casado, eu não preciso dar presente mais, né? Precisa sim. No último episódio eu falei que ela podia passar lá e escolher um presente, que ela falou que tem muito tricô, muita blusa bonita lá. As peças são maravilhosas. E chegou muita coisa para os Dias dos Namorados. Você pode estar presenteando o Gui aí com... Pode deixar. Com a camisa bonita. Vou comprar 2 presentes ainda esse mês, que é aniversário e Dia dos Namorados. Guilherme, você tá me saindo caro. Esse ano não. Esse ano é corte de gasto, porque, né? Por causa do casamento. O casamento tá chegando, E eu vou deixar aqui alguns modelos aí de camisas que tem lá na Sunny Zering, mas não é só camisa masculina, tem muita peça feminina também, tricô, jaqueta, casaco, muita coisa bonita para você presentear aí. As peças lá são maravilhosas e são peças coringas, são peças que você usa também justamente o ano todo, você pode a aproveitar, vida inteira. Justamente, você pode aproveitar para várias ocasiões. E eu falo tanta questão do pré-casamento também, você está procurando uma camisa bonita. Sim. Tem muita coisa legal, muita roupa legal lá. Vai lá, o atendimento é super legal. Troca uma ideia lá com a Érica, com as meninas. Que elas a loja tá linda também. Tá perfeita, eles vão te atender muito bem. Beleza? Ô, Cíntia, falando sobre atendimento. O seu espaço de atender é lá no Salão Super Bonita, né? Isso. A gente vê hoje que a gente, com essa tendência de mini casamentos, mini weddings... você consegue atender também fora do espaço? Vamos supor, a pessoa vai casar lá em Alto Caparaó. Então, ela precisa de uma maquiadora lá para estar atendendo ela, a família dela. Você atende fora do seu espaço. Também me conta um pouquinho uma dessa pergunta coisa bem aí. interessante. Muitas pessoas me perguntam isso também. Hoje, dentro de Carangola, eu atendo só lá no meu espaço mesmo. Entendi. Se a pessoa for casar em Carangola, tem que ir lá. Tem que ir lá. Eu atendo lá, porque foi onde eu montei minha estrutura, meu estúdio, em parceria com a Lili, que é minha amiga, né? O salão também tem uma estrutura maravilhosa. Facilita muito a vida também. Facilita muito. Então, assim, hoje, se uma noiva vai casar dentro de Carangola, eu atendo somente no meu espaço. Acontece, às vezes, também da noiva não arrumar o cabelo no salão, mas fazer a maquiagem comigo. A gente faz esse tipo de trabalho também. Não necessariamente para a noiva maquiar comigo, casada, precisa ser uma venda casada. Agora, fora do meu espaço aqui em Carangola, eu costumo fazer atendimento, às vezes, quando a noiva vai arrumar na casa dela. Aí eu faço esse tipo de atendimento também. Entendi. Ou, às vezes, num hotel. Não é muito comum na nossa região isso aqui. Mas, assim, fora daqui, eu tenho várias amigas que elas têm o estúdio e praticamente fica fechado dia de sábado, porque lá, né? as noivas têm esse hábito de se arrumar em hotel fora daqui, né? Até porque, às vezes, é muito longe da igreja, o local, então elas arrumam um hotel que é mais próximo, né, do local do casamento. Mas quando é fora, assim, da cidade, eu também vou. Entendi. Eu vou para qualquer distância. Já atendi em Belo Horizonte, já atendi em Viçosa, já atendi em Nova Friburgo, várias. Onde te chamar, você tá indo. Cabo Frio, onde me chamar,
eu tô indo. Só que, assim, eu preciso da minha agenda 100% disponível no dia. Aí é um para pacote deslocamento. um pouco Então, diferente, assim, né? é um pacote um pouco diferente. A noiva tem que procurar com muita antecedência, porque se eu tiver já cliente marcada no dia, eu não consigo estar me deslocando. Porque, assim, quando eu vou para fora, é o meu dia de serviço. O casamento pode ser 8 horas da noite, que de manhã eu já vou para o local. Por causa dos imprevistos sim, também, né? Então, Segurança acaba que é um pacote diferente, sim, porque tem, né, todo... É um dia diferente, né? Um dia exclusivo, né? É um dia exclusivo. Você deixa de atender um monte de gente lá no seu espaço para atender só a sua noiva. Isso. E falando sobre exclusividade, assim, desafio e tudo, qual que é o maior desafio que você vê hoje dentro da sua profissão? Ou os 3 maiores, não sei, o que você acha? Você acha, assim, que é mais complicado? O maior desafio que a gente tem hoje mesmo eu acho que é o tempo. O tempo? É o meu maior desafio, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em falar não. Né? E para tudo na vida. E, assim, quando eu falo não para uma cliente, é porque realmente eu não consigo atender ela. Certo. Se precisar, eu chego 4, 5 horas da manhã para atender, atendo até meia-noite. Isso, para mim, não é problema ainda. Né? Mas... O problema é o dia ter 24 horas. Tá pouco. Então, assim, o meu maior problema é o tempo mesmo, porque, assim, eu não consigo falar não e eu fico querendo atender todo mundo. Meu coração parte quando eu vejo que eu não consigo atender uma cliente. E, às vezes, a cliente é minha cliente. E, assim... E, às vezes, ela decidiu de última hora... Só é desorganizada, mas é sua cliente, né? Mas, às vezes, acontece, por exemplo... acontece algum imprevisto. Eu não vou porque eu vou viajar. E resolve não viajar, e resolve... E aí, isso, para mim, é muito difícil. Porque, assim, o meu trabalho depende 100% de mim. Certo. É diferente, por exemplo, do cabelo, que uma lava, a outra desembaraça, a outra seca, para a cabeleireira mesmo finalizar. Certo. O meu trabalho é a minha assinatura do início ao fim. Não existe essa possibilidade de eu pedir uma pessoa para começar para mim, e depois eu finalizar. Faz a pele e os cílios aqui, depois... Tem profissionais que trabalham dessa forma. É mesmo? Sim, eu tenho vários colegas de trabalho, mas, assim, eles ainda têm um tipo de problema com isso, porque, às vezes, a cliente não aceita, ou, às vezes, a profissional vai fazer, aí depois você acaba tendo que retocar, e aí... refazer, né? Então, essa forma de trabalho, para mim, eu não consigo, eu gosto, assim, de estar ali 100% exclusiva para minha cliente lá no meu espaço. Hoje, normalmente, é eu e minha cliente só. Então, é um tempo que eu tenho ali para ter uma intimidade maior com ela. Conversar. Para conhecer Você é meio melhor. Psicóloga também, né? Nossa! Muito. Principalmente que a gente fica ali na salinha, só eu e a cliente. Então, assim, o meu maior desafio hoje seria isso, porque, assim, eu queria ser 10 Cíntias para conseguir atender todo mundo, porque não só pelo lado financeiro, mas pelo lado, assim, de cuidado, de carinho, de fidelização mesmo com as clientes. E também eu acho que os atrasos, né? A gente trabalha com uma agenda toda cronometrada. Então, quando a cliente atrasa... Você tem muito problema de atraso? Até que não tanto. Entendi. Mas, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla. A pessoa já agenda, você fala, você está sabendo que tem um monte de gente antes de você e depois, né? Mas, às vezes, acontece, assim, uns atrasos. Mas, assim, hoje eu não tenho tanto problema, assim, com muitos atrasos. Às vezes é uns 10, 15 minutinhos, que é uma coisa, assim, que a gente consegue recuperar ali no meio do dia. A gente fica sem fazer um xixi, fica sem tomar uma água, mas dá... Se for um evento normal, até que às vezes não é muito preocupante. O problema é se for um casamento. Já aconteceu lá no salão de noiva, às vezes, atrasar 2 horas para chegar. E a gente tem que correr para dar conta, porque a gente precisa entregar no horário. Aí ninguém viu que a noiva chegou atrasada, né? Só vê que saiu atrasado às vezes, né? E às vezes a gente tem que rebolar muito. Mas a gente já dá conta. Entendi. Como é que estão os planos para o futuro aí? Você está falando a questão dos cursos.
E eu não sei se você sabe, eu também sou professor de fotografia, Sim. né? A gente lançou o curso aí do Vai Fotógrafo. E hoje a gente tem quase 200 alunos no Brasil e no exterior. E assim, como é que você pensa essa questão de curso do futuro? Você está pensando em lançar alguma coisa também online? Você está pensando em expandir? O que você vê aí o seu futuro aí? Para onde você está querendo ir? Que a hora não tem jeito de mudar, né? A hora não tem jeito. Se eu pudesse, eu acrescentar mais umas horinhas aí no dia. Acho que todo mundo, né? Hoje em dia tá tudo tão corrido. Tá. Mas então, Rodrigo, planos para o futuro a gente sempre tem, né? O futuro a Deus pertence, então a gente faz planos, mas quem realiza é o Senhor, né? Mas, assim, eu tenho muitos planos para o futuro. Tenho vários cursos marcados já para esse ano. Eu sou uma pessoa que eu adoro investir em conhecimento, investir em mim mesma. Especializar, Né? Isso é Eu sempre estou atualizando e eu sempre vou para fora, faço curso online. Eu sempre busco referências, porque eu sou referência. Sim. Então, assim, eu tenho que trazer referência para as minhas alunas, para as minhas clientes. Então, assim, eu tenho muitos cursos agendados para esse ano. Ano que vem também. Como professor, você tem que estar sempre estudando, né? Sempre estudando. E eu amo ensinar. Legal. Foge um pouco da sua pergunta, mas eu acho importante falar. As pessoas, muitas delas, elas viram para mim e falam assim: mas você forma muito concorrente para você. Você é muito corajosa. Eu falo, gente, ensinar para mim, eu acho que eu nasci para isso. É uma coisa que eu amo. E a gente aprende muito ensinando, muito. E a minha troca de experiência com profissionais é maravilhosa. E eu ensino tudo que eu sei. Eu não guardo nenhum segredo, porque eu acho que a gente tem que né, semear para poder colher. Então, assim, eu crio muita amizade com as minhas alunas. Eu falo, gente, eu falo tudo que vocês precisarem. Então, assim, o investimento em conhecimento é magnífico. É a única coisa que ninguém te tira também, Ninguém tira. Tenho muitos projetos. O curso online é um projeto meu. Você pensa em fazer? Sim, na verdade, já estou... Já está estruturando tudo. Já está estruturando. É uma coisa que eu tenho muitos pedidos e, assim, é uma coisa que já está... Falta só... Dá o start. E isso é um plano, assim, que com certeza esse ano ainda sai. Há uns dias atrás, fui convidado para dar meio que uma palavra lá na faculdade, né? Meio que uma palestra. E aí eles me questionaram muito sobre essa questão do curso online. E muita gente não sabe o tamanho do desafio que é um curso online, né? Dependendo do estilo do curso que é. Por exemplo, o meu. Hoje o meu curso, ele tem 11 módulos. Cada módulo deve ter em média de 5 a 15 aulas. Cada aula dessa, ela tem média de 15 a 25 minutos. Então, você imagina o trabalho que deu esse curso, além de outras coisas também. Eu acredito que a parte da maquiagem seja um pouco complexa também para criar. E muita gente não tem noção que as outras habilidades que você precisa desenvolver... É muita coisa. Para um curso online. E é um desafio bem legal. E eu acho que é o próximo desafio que você... Com certeza. Você está bem preparada para desenvolver um curso online assim, né? Muito, em breve, aguardem. Se você tivesse oportunidade de dar um conselho, você está quanto tempo na profissão que você falou? 13. 13. 13. Às vezes tem uma maquiadora escondida aí vendo o podcast, assim, que tem vontade de ser maquiadora, uma futura maquiadora. Se você pudesse dar um conselho para ela... ou para quem está te assistindo, ou para a pessoa que quer virar maquiadora, para aquela Cíntia, se tivesse lá 13 anos atrás, qual conselho você daria? Pode ser profissional, pode ser pessoal, qualquer tipo de... A primeira coisa, a gente tem que ter calma, paciência. Tem que confiar nos projetos de Deus para a nossa vida, porque às vezes a gente faz planos e Deus faz outros. Né? Então, eu falo assim, a gente não pode ter medo, porque o medo impede a gente de fazer muitas coisas. A gente tem que arriscar, tem que se aventurar. Lógico que tudo
com cautela, né? Com o pé no chão. Com o pé no chão. Mas, assim, a persistência, eu acho que seria a palavra certa. Porque a gente tem que persistir, tem que ter paciência, tem que praticar e fazer a sua parte também. Porque, às vezes, a gente fica só esperando, né? Mas a gente mesmo não age. Então, eu acho assim que a gente não pode desistir e ter fé e fazer acontecer. Eu vejo assim, você tem um destaque muito grande na região. Assim. O que você acha que foi o seu diferencial assim, para destacar um pouco nessa área que tem tanta gente, tem muitas meninas, né? A gente que trabalha dentro da fotografia e trabalha com evento, a gente vê que tem muita gente fazendo o que você faz, não do jeito que você faz, mas fazendo o que você faz. O que você acha que foi o seu diferencial, assim, que você entende que foi um pouco o seu diferencial, assim? Olha, Rodrigo, eu acho assim que além do meu trabalho que eu faço com excelência, eu acho que a minha personalidade conta muito no meu trabalho final. Eu recebo muitos elogios assim de várias pessoas. Nossa, Cintia, eu amo o seu trabalho, mas assim, o seu jeito me conquistou. Você acha que é muito do seu jeito mesmo? Também. Né? Eu acho que é um conjunto. Porque eu recebo também muitas clientes que falam assim, eu adoro profissional fulano de tal. O trabalho dela é maravilhoso, mas eu não suporto ela. Às vezes tem umas coisas pessoais também, né? Mas eu acho que é um conjunto. Se a gente tiver carisma, se a gente tiver amor no que faz, eu acho que é o principal elemento. Eu amo maquiagem, eu respiro maquiagem. É o que eu vivo hoje e eu faço com amor. Eu acho uma dedicação muito grande, é muita dedicação. E quando você faz o que você gosta, às vezes acontece de eu ficar 16, 18 horas em pé, sem ir no banheiro. E aquilo ali, para mim, a gente tem uma sobrecarga física, porque chega uma hora que o corpo não aguenta, mas eu não vejo a hora passar. Passou esse tempo todo e parece que eu estou ali há 2 horas. Porque, realmente, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não tem problema. Né? Então, eu acho que eu me destaquei por conta assim, de ser apaixonada pelo que eu faço. E quando a gente faz mesmo com amor, não tem como não dar certo. Tudo acontece? Tudo acontece. E procurar também sempre investir, sempre melhorar, né? Sempre atualizar. Acompanhando, porque maquiagem também tem tendência. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando e se atualizando, senão a gente fica para trás também. Até pensando na questão da Tayana, assim, como é que funciona, e dos outras pessoas que estão assistindo, como é que funciona a pessoa quiser marcar hoje um curso com você? Seja tanto de automaquiagem quanto o curso para formar um profissional, né? Para virar um profissional. Quais são os dias, os horários? Como é que funciona isso? Você tem um prazo que você abre a agenda? Sim. Então, hoje, eu atuo como maquiadora, professora de maquiagem, e eu trabalho com design de sobrancelhas também. Você trabalha com design de sobrancelhas? Trabalho também. Então, assim, eu gostaria de trabalhar com muitas outras coisas, minhas clientes. Eu falo que... Até meu pai fala isso comigo. Ele fala, minha filha, você vende confiança. Então, assim, tudo que você fizer, as pessoas vão confiar em você, que você faz com excelência. Vão te dar credibilidade. Então, as minhas clientes direto, elas falam, você podia tanto fazer isso. Não, se você fizer isso, eu faço. Eu não tenho coragem de fazer, mas se você fizer... Eu falo, gente, eu queria fazer tudo, mas eu não tenho tempo, né? E aí, assim... Como os cursos são individuais, são personalizados, o horário também é personalizado, de acordo com a disponibilidade da aluna e a minha agenda também. Porque, às vezes, a pessoa trabalha o dia todo e só tem disponibilidade de fazer à noite. Certo. Ministro também à noite. Final de semana, não. Final de semana, não. Os cursos são de terça a quinta. Tá? Aí depende. Se eu tiver com a agenda muito cheia, às vezes eu abro aí uma exceção para fazer, às vezes, numa segunda ou numa sexta. Vai depender de acordo com a minha agenda. Dia de sábado eu não ministro curso, porque os cursos eles têm uma carga horária muito grande. Em média, 4 horas por aula. 4 horas por aula? 4 horas. O de automaquiagem é um dia só.
É uma aula de 4 horas. E aí depende, se a aluna quiser fazer mais de uma aula, fica a critério dela, mas é uma aula bem completa. O curso profissional, ele já tem, assim, já tem uma carga horária maior, uma carga horária de 32 horas. Então, aí a gente divide essa carga horária de acordo com a disponibilidade da aluna. Entendi. E aí, assim, eu também não consigo dar muitos cursos durante o mês. Porque, por exemplo, se eu pego um curso profissional, eu tenho aquele compromisso ali de 32 horas com a aluna. Então, dividido ali durante o meu mês, né? Por exemplo, agora, eu só tenho vaga de curso para agosto. Certo. Então, assim, lógico que se às vezes acontece de eu abrir mais 1 ou 2 vagas, então tem que se organizar também para conseguir uma vaga. 24 horas só, né? Tem que viver também, tem que namorar, tem que aproveitar a vida. E a gente tem que fazer o trabalho da gente, tem que divulgar também. Justamente. Né? A gente vai deixar, em falar em divulgar, a gente vai deixar o seu @ aqui. Cindy, queria muito agradecer a sua presença aqui. Assim que eu mandei mensagem, ela falou, eu vou. Fico muito feliz assim. Até hoje, graças a Deus, todo mundo que a gente convidou, nenhum colocou nenhum tipo de empecilho assim. A gente sabe que a sua vida é corrida, né? Parte da manhã, acredito que você deve fazer muita coisa. Então, nesse momento é 10h22, né? De uma quinta-feira. Então, assim, e esse episódio provavelmente vai ao ar na próxima terça-feira. Então, assim, a gente sabe que a vida dela é muito corrida pelo que ela falou aí. Então, queria muito te agradecer. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Quer deixar alguma coisa aí, um recado para todo mundo? Fica à vontade. Gente, olha, o podcast está chegando. É maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão ter ainda muitos conteúdos incríveis. Eu acompanho todos, não perco um. Esses dias eu estava lá com o Guilherme, coloquei ele para assistir comigo. Falei, vai assistir comigo. Senta aí. E eu acho que é muito bacana a proposta que você está trazendo para a região, para aqui para Carangola. São acessos a muitas informações que às vezes as pessoas têm curiosidade, mas às vezes esquecem. Eu achei muito legal quando você comentou, né, fez o com a Lili lá na feira, a proposta, e só tem para crescer, já é um sucesso e vai ficar mais ainda. E aproveitando que você falou da Lili, eu queria fazer um agradecimento aqui, ao vivo, para ela, porque o primeiro start foi feito com ela. Quando o projeto foi pensado, e a gente tinha comprado todo o equipamento, chegou na semana da feira da Expo Noiva. E aí, naquela correria de montar stand, de fazer um monte de coisa, eu falei assim, Lili, eu tô querendo muito começar o projeto e a feira seria um bom start, porque feira de noiva tem a ver com o meu podcast. E o podcast foi criado para esse público. Lógico que todo mundo pode assistir o podcast, mas ele é muito voltado para a questão das noivas, dos casais e tudo mais. E, tipo, ela é a paciência em pessoa, né? E aí, quando eu falei isso com ela, ela falou assim, não, Rodrigo, eu vou sim. E, tipo, ela tava atendendo o telefone toda hora, resolvendo um monte. Você sabe como é que é a feira? Sim, Tinha um monte de gente lá, então ela tava resolvendo 1 milhão de coisas. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, Lili, vai ser de manhã cedo, você pode? Ela falou, não, eu dou um jeito. Então eu penso assim, se às vezes a gente não tivesse dado o start aquele dia, se ela não tivesse aceitado o desafio, o compromisso, né? E aí a gente nem criou pauta, foi um negócio muito rápido, a gente fez um teste piloto, assim... E ela sentou com aquele sorriso, né? Com aquela simpatia dela. E a gente fez, eu acho que não deu nem meia hora de podcast. A gente falou um pouquinho ali sobre a feira, sobre as vantagens da feira, contou um pouquinho da história dela, como é que ela começou. Eu lembro até da história dela. Então, queria muito agradecer ela aqui, através de você também, você é muito amiga dela, ir lá no salão. Então, eu estou muito feliz, porque às vezes se a gente não tivesse começado lá, às vezes nem teria esse podcast, né? Verdade. Às vezes eu teria ficado atrasando um pouco mais isso começar e já não... a gente fica adiando. A gente fica adiando alguns sempre projetos. Vai acontecendo alguma coisa e aquele dia foi tipo um empurrão assim, ela falou que vai, aí eu falei que tá, agora ela vai. E agora nós vamos também.
E agora nós vamos atrás, né? E eu acho que muita coisa acontece assim, se a gente não colocar uma meta, verdade, né? E não decidir fazer logo e fazer, monta tudo. Fazer acontecer. Só vai. E se tem uma coisa que a Lili sabe é fazer acontecer. Quando ela coloca na cabeça, pode faltar um dia, que no outro dia tá tudo lá, ó, do jeito que ela planejou. Ela é porreta para isso. Então, queria muito agradecer ela aí, assim, de coração mesmo. A gente tinha falado assim off aqui, né? Que eu ia mandar uma mensagem agradecendo ela. Então, agradecer você, Lili, pela empreendedora que você é, né? Pelo suporte que você deu a gente lá na feira. E te parabenizar também por todo o trabalho que você tem feito. Não só por você, pelo salão, mas por Carangola, né? A gente vê que o Expo Noiva Carangola precisa desse tipo de evento. Precisa. Traz renda para a cidade. Movimenta muito. Isso aí, traz visibilidade para a cidade. Cada ano que passa fica mais... Vai só melhorando, né? A gente vai só crescendo. Então, assim, o agradecimento está feito. E eu queria... E a gente vai finalizar o podcast. Mais algum recado? Mais alguma coisa? Se deixar, eu falo o dia inteiro aqui, gente. Senão vai ficar muito grande para vocês. Aqui, gente. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar aí. Compartilha, curte isso aí. Segue o nosso canal aí, que toda semana a gente está trazendo uma edição nova para vocês. Beleza? Até a nossa próxima edição. Obrigado. Tchau, tchau.